Em parceria com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, começa mais um quadro Polícia Militar com você aqui na Rádio Inconfidência. Quinzenalmente temos a participação do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, representado hoje pelo desembargador Coronel James Ferreira Santos. Seja bem-vindo, desembargador, bom dia. Bom dia, muito obrigado. Bom, para começar, gostaria que o senhor comentasse, por gentileza, sobre a evolução da justiça militar de uma maneira geral. Ok. A justiça militar, nós temos notícia da existência dela desde Roma. Em Roma que eram julgados os militares e também civis, no local determinado pretorium, uma mistura de juiz com ministério público, com senadores que faziam o julgamento. Mas Roma foi se tornando um império muito grande e aconteceu a necessidade de aqueles grandes acampamentos que saíam para conquistar pelo mundo tivesse uma célula da justiça militar. Começou a aparecer insubordinações, agressões, crimes em geral, e ficou inviável trazer esses militares para Roma. Então foi colocada uma célula da justiça militar nesses castros, que eram os acampamentos. Tanto que hoje, até hoje, quando o advogado vai trabalhar na justiça militar, ele vai defender alguém lá e fala, vou lá na justiça castrense, em memória a esse fato que tem notícia da primeira existência da justiça militar. No Brasil, o primeiro momento de justiça militar que foi anotado foi na época do descobrimento, porque o rei de Portugal nomeava o comandante do navio juiz militar, que também viajava muitos meses, anos, né, e a tropa poderia acontecer alguma coisa, e quem decidia sobre a tirar a liberdade de alguém lá era o comandante dessa embarcação, que era nomeado pelo rei juiz militar. Logo em seguida, mais à frente, em 1808, quando Dom João VI veio para o Brasil, porque Napoleão estava chegando em Lisboa, ele foi para Salvador e o primeiro ato dele, dos primeiros atos, foi criar a Justiça Militar da União. Depois, isso consequentemente chegou até a Justiça Militar Estadual. Desembargador, qual é a importância da Justiça Militar na manutenção da ordem, disciplina e hierarquia das instituições militares, Polícia Militar de Minas Gerais e Corpo de Bombeiros Militar? A Justiça Militar Estadual, ela é também responsável pela rigidez moral da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E ajuda a fazer esse acompanhamento, essa contenção da questão da disciplina e da hierarquia. Então, o comandante-geral, mais os demais comandantes, eles têm a área administrativa. Aconteceu alguma coisa, aconteceu algum crime, algum desvio, é aberto um procedimento administrativo. E também, na maioria deles também, é mandado para a Justiça Militar e a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, abre o inquérito policial militar, nesse momento já judicial, para exercer esse controle. De forma que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros são também tutelados pela Justiça Militar. E por que isso? Porque o militar estadual, ele tem uma maneira, tem um arcabouço legal de controle dele diferente. Por exemplo, Praça Raul Soares, tem lá um funcionário da prefeitura escalado para tomar conta da Praça do Soares. Ele sai de lá, o que acontece com ele? Ele tem uma comunicação disciplinar lá, suspende ele e tal. Agora não, se a Polícia Militar escalou alguém para determinado local e o militar sai, ele é processado por abandono de posto. Além da punição disciplinar, tem essa outra contenção, porque a Polícia Militar e o Corpo são forças públicas que estão no estado todo. A PM, por exemplo, está em 853 municípios e mais de 200 distritos, né? E quando qualquer autoridade precisa de alguma informação em qualquer lugar de Minas Gerais, liga lá para o sargento da PM, para o cabo da PM, para o tenente da PM e tem uma noção exata do que está acontecendo. A tensão que está acontecendo lá não é só fazer a ocorrência da PM. A PM também ela faz um papel de força pública para poder ajudar o nosso povo. Agora, fala-se muito da possível lentidão da justiça brasileira. O senhor pode nos falar do andamento processual da Justiça Militar Estadual? Sim, é diferente, porque a Justiça Militar Estadual ela é uma justiça especializada, como a Justiça do Trabalho, como a Justiça Eleitoral. Então, ela é pequena e, por causa disso, ela tem condição de dar mais agilidade aos seus processos. Onde tem justiça militar eficiente, inclusive igual Minas Gerais, que eu considero bastante eficiente, que tem primeiro e segundo grau,
os processos andam muito mais rápido. Por exemplo, no caso daquele assassinato da juíza Patrícia Acioli, lá no Rio de Janeiro só tem uma instância, só tem uma auditoria para um estado grande igual aquele, muito populoso. Quem encomendou, quem planejou o assassinato era um tenente-coronel. E esse processo foi lá para o TJ Comum, que lá não tem TJM, que é a nossa segunda instância, e demorou mais de 10 anos para ele ser condenado e ser mandado embora e perder o salário dele para a penitenciária. Se fosse aqui, era no máximo 1 ano, já teria acontecido isso. Então, essa celeridade é muito importante para fazer com que a tropa armada e paga de Minas Gerais, né, seja contida quando é necessário. Estamos ouvindo aqui na Rádio Inconfidência o desembargador Coronel James Ferreira Santos, do Tribunal de Justiça Militar. E a próxima pergunta, desembargador, é a seguinte: a Justiça Militar existe somente para punir e condenar os militares estaduais? Não, ela existe também para dar garantia, para apoiar o militar que trabalha certo. Entendeu? Quando o militar está certo, a Justiça Militar faz o processo, acompanha e dá a ele a absolvição quando é necessário, porque é uma atividade muito difícil, principalmente da PM, do bombeiro também não é fácil não. Vou citar 2 casos aqui que pode exemplificar. O caso da PM de legítima defesa. Quem não convive com isso pode ter uma ideia diferente. Por exemplo, chega no local da ocorrência, alguém está com faca, parte para cima do PM ou de uma outra pessoa. Então, tem cidadão que acha que o PM não pode atirar, porque é excesso da legítima defesa. Ou, às vezes, o cidadão está com um pedaço de pau e parte para cima do PM ou de alguma vítima, né? Aí o PM também não pode atirar, porque o pedaço de pau, então o PM poderia ter usado uma outra, dominado, né? Ou arrumado um pedaço de pau também. Então, existe a Justiça Militar para poder medir isso aí e para que, por exemplo, lá na Justiça Militar tem juiz civil, tem juízes que veio da Polícia Militar, tem os conselhos, para passar para esse, que a gente chama de escabinato, essa corte, né? Os detalhes da função policial militar, que é muito difícil, para poder dar um melhor andamento final. Por exemplo, no Corpo de Bombeiros, teve um caso de um incêndio aqui na Savassi, onde uma sargento do bombeiro, infelizmente, ela faleceu, que ela estava dentro do elevador. Aí teve processo e foi para a mídia e deu aquele estresse, né, todo. E ao final, infelizmente, né, o comandante foi absolvido nesse caso, porque a sargento, infelizmente, ela não obedeceu um preceito básico do Corpo Bombeiro, quando tiver incêndio, não usar elevador, ir pela escada. Infelizmente, ela faleceu. Então é uma matéria muito particular, muito difícil e que nós cuidamos com todo carinho. Para finalizar, desembargador, quais são as perspectivas da Justiça Militar para o futuro? A Justiça Militar, ela está se preocupando em aumentar sua competência. Então, nós tivemos a emenda constitucional 45 de 2004, que aumentou a nossa competência não só para o crime, para julgar também matérias disciplinares, que são as punições, as exclusões. Em 2017, teve também um aumento de competência significativo, porque nós processávamos e julgávamos só crimes que estavam no Código Penal Militar. E a partir de 2017, outros crimes que o policial militar pratica em serviço que não estão no Código passaram a ser tutelados pela gente também. Por exemplo, abuso de autoridade, tortura, e isso deu mais agilidade para a vida profissional do PM. Às vezes o PM ficava processado por tortura lá 12, 13, 14 anos e não era promovido e às vezes até aposentava. E com a gente lá, ou ela é condenado rapidinho, ou ele é absolvido para tocar a vida dele. Na outra situação também que a gente está preocupando agora, é com relação, e estamos tentando melhorar e aumentar nossa competência, é com relação às questões cíveis. Por exemplo, concursos, né? Tem médicos da PM, tem oficiais da PM, que entra com liminar, aí ele é promovido. Segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, demora 12 anos na Justiça Comum, porque a matéria é hoje a Justiça Comum, a questão civil, e ele é major e fica com medo de voltar a ser civil. Né? Se essa matéria fosse para a gente, é uma justiça pequena, tem condições de soltar rápido a decisão, resolveria muito rápido, bem mais rápido, essa situação. E outro projeto nosso também é o seguinte: a Justiça Militar Estadual, ela está em todo o Brasil, em primeira instância. Nos grandes estados, que são três polícias e bombeiros maior, que é São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, tem a segunda instância. E isso facilita muito
para dar resposta para a sociedade e para dar resposta para o próprio jurisdicionado. Então, um projeto nosso também é aumentar essa segunda instância em outros estados. Já está em andamento na Bahia, já está em andamento no Paraná, no estado do Pará. Eu acho que isso aí vai ser muito bom e é um projeto nosso aí para a Justiça Militar Estadual. Hoje, no Polícia Militar com você, recebemos o desembargador Coronel James Ferreira Santos, do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Desembargador, muito obrigado pela presença, pela aula, pelos esclarecimentos e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar aqui falando com você, com os ouvintes da Rádio Confidência. Muito obrigado.